milho, né, tem essa oferta maior no sul do Brasil, né, no verão, em especial no Rio Grande do Sul. Por enquanto, os dados vão apresentando, né, que esses números são maiores, né? Some-se também a um estoque de passagem maior da safra anterior para essa, faz com que a gente tenha maior volume de milho ofertado. Para saber se isso realmente procede, também como que ele atinge o mercado do cereal, e para falar também de mercado de soja, nós vamos conversar agora ao vivo com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que participa desta edição de Agricultura BR conosco. Matheus, sempre um prazer conversar contigo. Estava ouvindo meu colega lá no Rio Grande do Sul conversar agora, ele estava falando sobre o milho gaúcho, né, como que está a produção, algumas áreas ali já, né, um pouco prejudicadas em termos de produtividade, umidade do solo reduziu bastante, era esperado que isso ocorresse, mas normalmente lá que nós temos, né, uma safra de verão mais cheia, e eu estava dizendo que a oferta fica maior. Como é que esses fatores neste momento têm influenciado um mercado no qual o produtor, na maior parte do país, está focado no desenvolvimento da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Dali Fabiano, meu grande amigo, prazerão estar aqui contigo novamente. E sendo bem objetivo, né, Fabiano, além dos nossos compatriotas gaúchos, né, que sofreram ali com falta de chuvas ali na enchimento de espigas, né, formação de grãos aí do milho de verão aqui do Brasil, né, tivemos também os nossos irmãos, né, nossos vizinhos argentinos, que vêm sofrendo também com um cenário semelhante ao do sul do nosso país, né, com a falta de chuva se alastrando pelo território argentino, que é sim, né, algo que cria preocupações, Fabiano. Em anos, né, onde há problemas de escassez de milho aqui interno no Brasil, a gente recorre, né, às importações do milho dos nossos vizinhos argentinos, né? E caso eles também sofram, né, com problemas de safra, a gente fica de mãos atadas, né? Então, o mercado de milho por agora, apesar, né, de enxergar assim, uma oferta cheia em território brasileiro, né, em especial para o verão, segunda safra está em processo de semeadura, janela ideal de semeadura que encerra essa semana, Fabiano, até na sexta-feira, a janela de safrinha, assim dizendo, a segunda safra no Brasil, ela chega ao fim, a janela ideal. Claro que tem plantio que percorre até a entrada de março, porém o mercado ele vai entendendo que toda aquela retórica sobre a oferta cheia já está muito estabelecida. Agora começa a aparecer, né, pontos de preocupação sobre qualidade de lavoura e distribuição de produção aqui na América do Sul, né? Que é preocupante e pode gerar, assim, um sustento, uma recuperação no mercado do milho, Fabiano. Muito bem, Matheus. E, Matheus, aí eu já vou partindo para a questão da soja. E antes de falar desse produtor brasileiro, tem questões internacionais. Brasil, de certo modo, fica meio parado nesta semana, mas não o produtor rural e muito menos as operações de mercado, aquilo que nele influi. E na geopolítica nós temos uma situação que no mínimo, causa um constrangimento, porque a gente estava vendo Estados Unidos e Irã numa conversa por um pacto, por um acordo nuclear, e o Irã anunciou e está fazendo uma operação, né, de teste, de ensaio militar, junto com China, junto com Rússia, né? Então, uma situação bastante complicada que mexeu com o preço do petróleo, fechou lá o Estreito de Hormuz, se eu não estou enganado, mas que de alguma forma também influenciou o óleo de soja. Como é que esse fator geopolítico neste momento influencia, impacta o mercado da oleaginosa, Matheus? Fabiano, a gente vem saindo de uma semana de feriado prolongado aqui no Brasil, né, de carnaval, aonde que no carnaval só paro à toa, que eu fico dizendo aqui, né? Nós do agro, né, Fabiano, a gente trabalha aqui todos os dias. Essa época é uma época de muito trabalho de campo, a gente está tirando soja, colocando milho segunda safra. É uma semana, é uma época, né, um período realmente de muito esforço no campo, né? E não só aqueles produtores no Brasil vêm acelerando o processo de plantio, né, de segunda safra, colhendo no verão, assim como fora do Brasil, esses problemas geopolíticos, né, vêm respingando no mercado agrícola como um todo, né, Fabiano? A gente tem esses problemas que eles afetam diretamente, né, a cadeia do petróleo, commodities energéticas, né, que acaba caindo, né, respingando a sangria nos mercados ali secundários, né, como é o caso de energias renováveis. Então, quando há esse aumento no petróleo, né, cria-se a percepção que as fontes renováveis elas acompanham parte da alta. No caso da soja, a gente tem o biodiesel, né, que é, enfim, feito ali do óleo da soja, assim como o etanol de milho, também é uma fonte de energia renovável, né?
Então, temos fatores que impulsionam esses mercados de alternativas, né? Energias alternativas, e acaba respingando no mercado da soja, né? A gente tem a soja internacional que, por natureza, por sazonalidade, essa época do ano, ela tem essa tendência mais altista, né? Visto que o cenário lá fora já entende a oferta sul-americana, já começa a olhar para o hemisfério norte o início de uma nova safra muito em breve. O fator agora é demanda e toda essa percepção de crise geopolítica gera percepção de mais demanda pelo produto que já se conhece a oferta, Fabiano. Então, no cenário internacional, o mercado da soja, né, por consequências geopolíticas, por sazonalidade, época do ano, ele tem essa tendência mais positiva, né? Coisa é um pouco diferente aqui para dentro do Brasil, viu, Fabiano? Onde a gente tem aceleração de colheita e prêmios, né, jogando contra o produtor no Brasil. Matheus, você falou o prêmio jogando contra, né? E é natural que ele comece a jogar cada vez mais contra à medida que essa colheita avança. Mas tivemos uma ligeira melhora no dólar, né? Se eu não estou enganado, há pouco eu vinha negociado a 5,23 ou em torno disso, e temos alguma alta para Chicago. Pensando agora no mais curto prazo nas negociações desse produtor de soja, eu tenho conversado com muitos produtores do Mato Grosso e aqui do Mato Grosso do Sul, né? Os preços não são aqueles que eles queriam, mas também deram uma parada nos recursos. Neste momento, nós temos uma situação, para quem tem a soja disponível, um pouco mais interessante ou menos desfavorável para a venda do produtor rural? Fabiano, sendo bem objetivo, como sempre somos na pátria, né, eu diria que o cenário hoje é menos pior do que pode vir ser amanhã. Tá? No curto prazo, a gente tem ainda aceleração de colheita, o Brasil ainda não atingiu o pico máximo de colheita no nosso país, né? Ele é atingido agora na segunda metade de fevereiro. Agora, nessas próximas 2 semanas, é quando grande parte do Brasil, cerca de 80% da área produtiva, está em trabalho de campo. Tá? É claro que ainda tem Rio Grande do Sul para iniciar a colheita em algumas semanas, temos aí algumas partes do extremo norte que tem soja verde, soja florescendo ainda, né? Mas 80% da região produtora no Brasil, ele acelera esse processo de colheita por agora, né? Então, é natural que aqui no Brasil, por esse crescimento sazonal da oferta, com que a composição de preço da soja ela sofra por esse enchimento, né? Esse inchaço da oferta temporária, né? Então, o principal ponto que pesa no mercado da soja por agora são os prêmios, Fabiano. A gente tem um dólar estabilizado, não vou dizer ainda em processo de alta, muito pelo contrário, enxergamos um dólar sob pressão nesse ano, algo que a gente vem alertando os clientes da pátria já desde o final de dezembro, né, quando o dólar atingia 5,60. Nesse ano a gente tem um cenário um pouco inverso, tá, de câmbio, né, porém estabilizado por hora. Lá em Chicago, nossa referência, o tal do benchmark da soja, a gente tem uma tendência sazonal de altas, porém aqui no Brasil os prêmios vêm sangrando, Fabiano. Abrem a quarta-feira com novas quedas, o que dificulta muito o preço do produtor no Brasil. Então, aqueles produtores que têm essas contas a serem pagas em fevereiro, março e abril, que é 100% dos produtores do Brasil, tem que tomar cuidado na composição da receita, né, em cobrir realmente esses problemas por agora, porque o mercado ele deve sofrer um pouco mais no curto prazo, tá? Dentro do Brasil, não lá fora, pelos fatores ali do inchaço temporário da oferta. É muita soja engolida em 3 meses que tem que ser consumida, né, ao longo de todo o ano, Fabiano. Então, esses 3 meses agora, eles são aqueles meses ali de sacrifício no mercado da soja. Tá certo, Matheus. Matheus, vou fazer uma pergunta que é conjuntural, porque tem que falar um pouco da economia e da política brasileira. Nós temos um dólar hoje, ou um real, está mais forte frente ao dólar, e há poucos argumentos que coloquem isso como uma responsabilidade brasileira. É muito mais uma questão internacional que nos traz esse dólar mais enfraquecido, não só no Brasil, mas diante de praticamente um pacote de moedas global. Esse é um fato. E ele pesa ali sobre as questões. Muito pelo contrário, se a gente olhar pelas ações e pela expectativa de ações que há no Brasil, nós temos um gasto público que pode ficar mais alto e, teoricamente, esse dólar até subiria. Então, primeira coisa, eu gostaria de saber se você concorda com isso, se esse dólar pode vir a subir. Você falou desses vencimentos agora em março, abril, né, os últimos dias úteis de março e abril, que são
danosos para o produtor, acontece todo ano, e exatamente quando a gente vai ter também a entrega, o começo da entrega da soja que os chineses compraram dos Estados Unidos. Como é que isso vai equalizar aqui no Brasil em relação a preço de soja, esses dois fatores que eu citei para você? Fabiano, vamos lá. Primeiro dólar, né? De fato, a gente tem esse cenário onde que nessa dicotomia que a gente analisa tanto o real brasileiro, com influência interna no Brasil, quanto o dólar americano, que tem tanto influência do Brasil quanto influências externas, né? A gente tem o dólar americano, tá? Nesse câmbio, né? Gerando realmente essa pressão, né? O dólar lá fora ele está mais enfraquecido. Donald Trump tem alegado, né, já desde meados do ano passado, que por muito tempo seus principais parceiros comerciais controlavam o câmbio, forçando a desvalorização da própria moeda para melhorar a balança comercial, para atrair investimentos, que segundo Donald Trump e sua equipe econômica, né, está na hora dos Estados Unidos fazer o mesmo. Tá? Pagar com a mesma moeda do que foi pago, né, durante décadas aí aos norte-americanos. Então lá fora, a moeda ela já vem respingando, né, ela já vem enfraquecendo, dificultando novas altas do dólar aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, Fabiano, a gente tem toda a conjuntura fiscal, ao que, enfim, no mercado já todo mundo tem a ciência, né? Já não tem ninguém que talvez crie, né, contextos ou retóricas que distorcem a realidade do Brasil, que é um país endividado, é um país com uma curvatura, né, de endividamento ruim, péssima, porém que estamos em ano eleitoral, Fabiano. Em janeiro deste ano, a gente fez um estudo, né, que foi prolongado ali por quase 3 meses e apresentado à nossa clientela em janeiro, que foi a criação de um coeficiente, né, de sensibilidade eleitoral. A gente mediu já desde 1989, quando Sarney concorreu contra Lula, né, o quanto que o mercado respondia no câmbio na aceleração das pesquisas eleitorais de Lula. Lula está na sua 10ª eleição presidencial consecutiva, tá? Como protagonista ou ali subprotagonista, quando teve Dilma ali nos seus 2 mandatos. E a gente não tem muito poder de análise no passado. E o mercado ele sinalizou no passado, algumas vezes, em algumas dessas eleições, e sinaliza agora em 26, que o crescimento de Lula nas pesquisas eleitorais é prejudicial ao nosso mercado, à economia, por conta das conjunturas econômicas que a gente tem em ciência. Então, a gente provamos por matemática, né, que realmente temos essa grande dificuldade do mercado em enxergar Lula como um potencial presidente favorável à economia. Ou seja, pesquisas eleitorais que indicam a capacidade da reeleição de Lula para 27, né, pode sim trazer movimentos de oportunidade no dólar. Agora, a via oposta também é verdadeira, Fabiano. Se a gente tem ali o crescimento da oposição de Lula, seja ela quem for, se é Flávio Bolsonaro, se são os candidatos mais pulverizados como Ratinho no Paraná, como Caiado de Goiás, como Zema de Minas Gerais, Tarcísio, eventualmente, sim ou não, já alertando que não é um candidato à presidência, sim um candidato à reeleição de Estado, em São Paulo. Então, a oposição ganhando força nessas intenções de voto, ela derruba câmbio no Brasil, né? O mercado posicionando não a favor de Lula, mas contra, né? O anti-incumbente. Não importa quem seja, desde que não seja Lula se reelegendo. Tá, Fabiano? Então, é oportunidade. As eleições, elas tomarão realmente grande poder de reação cambial, gerando oportunidade no câmbio. Então, é criar proximidade. Lula avançou nas pesquisas, cuidado com o câmbio, gera oportunidade, movimento de alta. Agora, se ele recolhe em pesquisas e a oposição ganha representatividade, né? Aí sim a gente pode ter moeda afundando com mais força. Então, muito cuidado aqueles produtores que precisam vender soja no curto prazo. Tá? Se a gente tem, se Deus quiser, né, a gente tem ali uma redução do poder de reeleição de Lula em 2026 e o mercado mostrando, né, que realmente não quer Lula se reelegendo, a gente tem queda no dólar e, por consequência, o mercado da soja pode sangrar ainda mais, viu, Fabiano? Muito bem, Matheus. Vou estourar meu tempo aqui, que eu tenho que te fazer uma pergunta. O pessoal até colocou no Caracteres antes da hora ali. A gente está próximo a um fórum Outlook, né, de ter números importantes em relação aos Estados Unidos. Tem aquisições da China em 2026, aquela fala do Donald Trump há algumas semanas, deu uma mexida no mercado. O que isso pode representar agora, num curto prazo, para esse mercado da soja?
Vamos lá, Fabiano. Primeiramente, o Fórum Outlook do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele realiza um fórum, né, apenas para desenhar cenários, né, macros do que deve acontecer na agricultura mundial, em especial norte-americana, nos próximos anos. Né? E nesse fórum é quando saem as primeiras pesquisas, né, de intenções de plantio dos Estados Unidos. Né? São pesquisas basicamente medindo estatística, né, probabilidade, por custos, por capacidade de lucro, algumas pesquisas regionais pelos Estados Unidos, e é esperado, Fabiano, que para a safra atual norte-americana 26, aquela área de soja que foi perdida no ano passado, por baixa lucratividade, por medo de que Donald Trump atiçaria o conflito comercial com a China, né? Essa área ela pode ser retomada, parte dela retomada ao cultivo da soja em 2026. Ou seja, os norte-americanos podem plantar mais soja do que milho, não mais soja do que milho, mas mais soja este ano do que o ano passado, gerando aí mais um fator de pressão ao mercado. Né? Então, é algo muito importante, tá? O mercado internacional ele deve se movimentar muito essas próximas 2 a 3 semanas. China retomando do feriado também, a gente tem um apetite sendo renovado. Tá? Lembrando que a China já está bem coberta, já fez aquisições para garantir até a entrada de março. Somente ali de março em diante que a China teria mais volumes de originação. Então é algo que é natural essa época do ano, Fabiano. Porém, é mais um fator que gera atenção ao mercado da soja. Atenção e tensão ao mercado da soja.